Uma notícia exclusiva envolvendo Fernandinho Beiramar. Será que ele tá ficando maluco no sistema prisional? Vamos acompanhar essa reportagem e fazer uma análise sobre esse caso. Quero agradecer o pessoal que me mandou essa matéria no meu Instagram, tá aqui o Instagram abaixo, caso você queira me seguir e sugerir algumas matérias pra gente fazer análise aqui, lá no Balanço Geral. Vamos acompanhar a matéria e depois eu faço aqui o meu dossiê. Vamos lá. Um dos maiores traficantes do Brasil, Fernandinho Beiramar, alega insanidade mental para tentar sair da cadeia. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, já passou por perícia psiquiátrica e o resultado desse laudo vai sair a qualquer momento. Ele está num presídio federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o Beiramar tem 56 anos apenas. E se o laudo provar insanidade, o preso poderá fazer tratamento psicológico fora da cadeia. O Beiramar cumpriu mais de 20 anos de um total de 300 anos de prisão a que foi condenado. Eu vou chamar o Lucas Carvalho e ele tem mais informações e o Beiramar vai falar. A gente vai ouvir o Beiramar falando aqui. Fala, Lucas, você. Boa tarde. Gotino, boa tarde novamente a você e a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. A defesa do Fernandinho Beiramar alega que ele está com problemas mentais, com transtornos mentais e que isso seria resultado das condições de isolamento de todo esse tempo que ele tem passado na penitenciária, nos presídios federais. Beiramar foi capturado, a gente se lembra bem, em 2001 na Colômbia. Durante esse período ele passou por diversos presídios federais e em 2006 foi transferido para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E agora a defesa requer esses exames. Aliás, ele já passou por uma perícia para poder avaliar, identificar se ele tem ou não transtornos mentais e caso isso seja comprovado, a defesa vai usar como alternativa para que ele possa deixar a penitenciária e dessa forma então comece a fazer esse tratamento psicológico fora do presídio. Uma das alegações que Beiramar tem usado é que ele está sentindo muita saudade, muita falta dos filhos dele, filhos biológicos e também filhos adotivos. Então agora, Gotino, e quem acompanha o balanço, a expectativa é pelo resultado dessa perícia, dessa análise pela qual o Fernandinho Beiramar passou, porque dependendo do resultado, isso pode mudar a história de um dos principais traficantes do Brasil que já como você disse, já completou 25 anos de um total de mais de 300 anos de condenação de muitos crimes, entre eles tráfico de drogas e também formação de quadrilha. Gotino. Esse é um tema sempre muito desafiador no debate público, principalmente quando se trata de um traficante na extensão do Fernandinho Beiramar, né? Se o cara está cumprindo mais de 25 anos de cadeia, como no Brasil não existe pena de morte nem pena perpétua, existem logicamente algumas outras alternativas. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa aqui seu comentário se você é a favor ou contra, se caso comprovar que ele está tendo problemas psiquiátricos, se ele deve ou não receber esse tratamento na rua. Vamos continuar aqui então analisando essa matéria, que é uma matéria nova, uma matéria exclusiva que você está acompanhando aqui no canal. Vamos lá. Olha, Fernandinho Beiramar, condenado a 300 anos de prisão, ele concedeu uma entrevista à Record TV e ele deu detalhes sobre a relação com outros chefes de facções. Falou sobre os crimes que cometeu, das ameaças contra a ex-esposa. E nós também perguntamos sobre quantas pessoas ele matou. Será que o traficante respondeu? Veja comigo. Para mim, tanto mais, se vier 10, 30, 40, 50, não haveria necessidade de eu estar aqui. Eu já cometi tantos crimes de estar me querendo passar como santinho disso. As razões, eu não estou falando de nada justifica o que eu fiz, não estou falando isso. As pessoas não entendem. Às vezes você toma certo tipo de atitudes no calor do momento, ou então porque você tem uma razão de tomar aquela atitude. ...120 anos de cadeia, inocente nisso aí. Nessas 4 mortes. Eu não tinha nada a ver, não tenho nada a ver com esse fato. E me deram 120 anos de cadeia. Por quê? Por causa do meu nome, não tem prova, não tem nada, mas meu nome. O que ocorreu? Após o término da rebelião, as autoridades me pediram para eu ser o intermediário e os próprios presos. Se invade o presídio, quem ia ser a primeira vítima? Eu. Então, eu aceitei participar daquela negociação, não é porque eu sou bonzinho, nem porque eu era líder. Foi uma forma de resguardar minha própria integridade física. Deixa eu nem comentar responder essa pergunta, não.
Deixa quieto isso aí. A gente está no presídio federal. Aqui, a gente não tem poder de mando de nada. A gente aqui vive, a gente vegeta. A gente está enterrado vivo aqui. É difícil as pessoas que estão numa situação como nós estamos aqui conseguir dormir. Tem épocas que eu durmo sem remédio. Atualmente eu estou dormindo à base de remédio, porque eu não estou conseguindo dormir porque tá, tipo assim, muita coisa tem acontecido, então estou num momento muito conturbado na minha mente. Mas tem épocas que eu consigo dormir sem nenhum tipo de remédio. Penso de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ficar pensando nos erros que eu cometi, eu penso no meu futuro. O que eu tenho que fazer para não repetir, para me ter uma vida diferente? Então eu penso em ter uma vida diferente. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal, só para você ver como é que é louco, né? A forma que você assiste ali, por exemplo, no Balanço Geral, dava a impressão, pelo menos foi a primeira impressão que eu tive quando o Gotino falou, que era uma entrevista nova. Ele estava falando do caso recente. Aqui leva, não terminei a entrevista, não sei se ele vai falar isso. Estou assistindo agora com você a matéria, nem assisti ainda essa matéria por completo, estou fazendo o react aqui no calor do momento. Mas, para o telespectador, dá a impressão de que, na verdade, era uma entrevista nova. E se fosse uma entrevista nova, ele com esse comportamento, na hora as pessoas vão fazer o quê? Esse cara tá normal, ele tá conversando tranquilo, não tem nenhum tipo de insanidade na fala do Fernandinho Beiramar. E um ponto que me chama bastante atenção aqui, né? A questão, por exemplo, do cara falar assim, beleza, cometi os crimes, até mesmo semelhante ao caso Franklin, né? Cometi os crimes, cometi o erro, tal, quero recomeçar a minha vida. Será que a sociedade realmente tem maturidade para dar uma oportunidade, por exemplo, para um Fernandinho Beiramar da vida recomeçar a história dele? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber isso aí de você. Vamos continuar assistindo aqui a matéria, vamos lá. Somos compadre e eu sou padrinho do filho dele. Ele é um cara que me admira, eu admiro ele. Ele é um cara homem, íntegro e há um respeito entre a gente. Eu não tenho nenhum vínculo com o Marcola, tenho muito respeito por ele, muita admiração por ele, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Quando eu estava na rua, eu conversava com ele. Eu estava na rua, ele estava preso, a gente conversava. E quando eu estive em RDD lá em Bernardes, eu fiquei 2 anos, quase 3 anos lá, ele esteve preso comigo nessa mesma época. Então, a maioria da cúpula do PCC estiveram comigo lá. Existem facções espalhadas hoje no Brasil inteiro. Algumas têm como é que eu posso dizer, tem algum vínculo com o Comando Vermelho. Toda facção, todo membro de facção, ou toda pessoa que tira a cadeia dentro daquela, onde tem o poder de uma facção, automaticamente eu tenho um relacionamento cordial. Eu falo Família do Norte, um exemplo. Chegou aqui na cadeia hoje, o diretor, o chefe de segurança tem um período probatório para ver o perfil do preso, que são 20 dias. Nesse período, eles fazem um serviço de inteligência e analisam, esse cara é da Família do Norte. Como a Família do Norte tem vínculo com o PCC, eles, antes de te botar na galeria, ele pergunta pro preso, vamos te botar na galeria junto com membros do Comando Vermelho. Você tem algum problema? Você pode ir para lá? Então, acontece dessa forma. O preso, ele fica muito tempo ocioso na cela e a cabeça fica 24 horas funcionando ali. Você tem necessidade, por exemplo, você está dentro de uma cela com dor de cabeça. Aí o cara da cela do lado tem um remédio para dor de cabeça que você não tem. Você articula uma forma de apanhar aquele ali. No calor do momento ali, eu falei mesmo que ia dar um tiro de fuzil no joelho dela. Mas foi no calor do momento, não tenho nada contra ela. Não é minha amiga, não posso dizer que ela é minha amiga, mas não desejo nenhum mal para ela. É mãe de 2 filhos meus. Olha, você assistindo essa entrevista, Fernandinho Beiramar concedeu já faz um tempo essa entrevista, foi para o Câmera Record. Não me parece ter nenhum problema mental. Muito pelo contrário. Ó, o Gotino, pelo amor de Deus, né, cara? Quantos anos faz essa entrevista, cara? Pelo menos ele foi justo aqui e falou que faz tempo que aconteceu essa entrevista. Mas você viu como é que ele já parte dessa entrevista para fazer um juízo de valor sobre a situação dele atual? Eu vou ficar aqui refutando ele, vamos lá. Articulado, fala bem, o cara tem tempo, fica lendo, estudando. Queria eu ter um pouco de tempo para fazer algumas coisas. Não tem tempo, você não tem tempo.
E o cara vai conversando, você conversa meia hora com ele, amigo, ele te vende um Maré turbo, rebaixado, e o cara, você viu que ele vai na conversa. Agora, ele pediu para fazer esse laudo. O laudo já foi feito. O exame que ele precisa fazer já foi... porque às vezes eles não aceitam nem o pedido. No caso dele, já aceitaram o pedido, já foi feito o exame, agora é só esperar o resultado. Se um médico ou médica atestar que ele tem um problema de sanidade mental, que ele não está bem das ideias, ele vai sair. Um homem condenado a 300 anos de prisão. O certo seria, está com problema psiquiátrico, precisa fazer um tratamento, faz o tratamento na cadeia. É só você ter o esquema do médico. É que a cadeia não tem médico, não tem assistente social. Existia antigamente o exame criminológico, que era um psiquiatra, um terapeuta, um assistente social, fazia entrevista durante um mês para que você pudesse sair do presídio. Hoje não acabou, não existe mais isso. Mas quando você... Como não existe mais isso, lógico que existe o exame criminológico, tem muitos caras que não conseguem ter o seu benefício com esse exame criminológico, que é extremamente interpretativo, fica na mão do juiz. Na vida prática existe sim, por isso que eu falo... essas reportagens de grande expansão, principalmente que atinge muitas pessoas, acaba influenciando a galera a pensar de forma muito equivocada. Esse exame criminológico existe e atrapalha muito. Muitos caras não conseguem ir para o semiaberto, por exemplo, por ter negado o seu direito por conta desse exame criminológico. Então aqui já vou atualizar o Lombardi, que ele está equivocado nessa informação. Ele está excelente. Ele não está louco. Eu não vi nenhum doido. Doido eu vi quando eu entrevistei o Luz Vermelha na cadeia, depois de 25 anos, como ele está há 25 anos. Eu, que não sou médico, chego à conclusão que o Luz Vermelha estava doido. E esse cara, Fernandinho Beiramar, ele é tão consciente das coisas. A Claudinha, a gente estava conversando aqui, que tem uma história que roda no meio jornalístico, de que ninguém da família dele usa drogas. Ele é considerado um dos maiores, se não o maior traficante do Brasil, mas não permite que a droga entre na casa dele, porque ele sabe que a droga vicia e mata. Então a droga pode matar o filho dos outros, mas na casa dele a droga não entra. Olha que interessante. Vamos lá para o nosso dossiê aqui. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas e assim você fortalece o nosso trampo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, é uma informação nova, exclusiva, que chegou para mim através das minhas redes sociais. O que acontece? Você percebe como é que a imprensa acaba levando essa informação para a população? Primeiro, quando você assistiu junto comigo o início, dava a impressão que era uma entrevista nova, né? Eu assisti pensando que ia ter material novo e tudo mais, mas é uma entrevista bem antiga, já faz muito tempo desse papo que ele teve com a Record. E aí o que acontece? Esses formadores de opinião, eles pegam essa entrevista, que eu não me lembro agora quantos anos faz, mas faz bastante tempo, acho que tem mais de 5 anos, se eu não me engano, e aí ele pega essa entrevista para falar que ele tá bem, mas a comparação tá sendo feita há 5 anos atrás, não sabe como é que tá o estado de saúde do cara. E com essa observação, não estou dizendo que o Fernandinho Beiramar, ele é um santo, que ele não fez nada de errado, nada disso. A gente tem que analisar, aprender como sociedade, analisar um fato. A questão que tem que ser levada em consideração aqui é se realmente ele tá tendo esse problema, porque, cara, você não tem noção do que é ficar preso num sistema federal. É realmente uma fábrica de loucos, né? Você fica lá 22 horas trancado, não tem televisão, não tem rádio. Pro cara, ali pra mim é uma questão de terrorismo psicológico. Por mais que exista muitas coisas, digamos assim, em comparação com o sistema comum, que é melhor, quando digo melhor é assistência médica, alimentação, ficar preso sozinho, ao mesmo tempo você ficar trancado 22 horas no sistema RDD é algo para chapar de verdade a cabeça do cara. E o que a sociedade, na sua grande extensão, vai dizer? Ah, ele merece isso, esse cara tem que sofrer mesmo na cadeia, porque a cultura das pessoas não é justiça, é vingança. As pessoas não querem que aplique a lei. A lei, ela tem que ser uma espécie que era aplicado desde que Beccaria falava isso, Foucault, ou seja, uma lei que você vai
acabar se satisfazendo como sociedade, porque você vai estar vendo que aquele cara, o apenado, aquele cara que está cumprindo pena, ele está sofrendo tudo o que ele puder sofrer. Ou seja, a mentalidade ela é de vingança e não de justiça. E por conta desse pensamento, dessa visão equivocada, na minha opinião, foi daí que começou a criar as organizações criminosas com as narrativas. Tá vendo? O Estado está aqui nos oprimindo, nos violando em cima dos nossos direitos fundamentais que são garantidos na nossa Constituição Federal. Vamos agora ser o maior inimigo do Estado. Então, se você não começa a colocar isso na balança e equilibrar o seu pensamento crítico, você pega somente esses programas sensacionalistas, esses programas que você acaba assistindo e formando a sua opinião somente com esse olhar. Esse canal tem como objetivo trazer para você um outro olhar. E esse outro olhar não quer dizer que é a verdade, é apenas um outro olhar. Para que você pegue, por exemplo, essa matéria do Fernandinho Beiramar, analise e pegue o que eu estou dizendo, analise e coloque na sua balança da justiça e decida como você acha que deve realmente julgar um caso como esse. Se você não concorda com determinadas leis, com determinados benefícios, é muito simples, a gente tem que aprender a votar melhor nos deputados, nos senadores, nos presidentes da República, mudar a legislação, mudar como isso vai ser aplicado, aí sim você está indo para o caminho correto. Se a lei diz que ele tem direito de algum tipo de benefício e você se diz uma pessoa honesta, guardiã da lei, dos bons costumes, você não pode ser tão contrário ao seu próprio pensamento social e falar assim, acho que esse tipo de lei tem que ser aplicado, mas esse benefício aqui para ele, que também está na lei, não acho justo ser aplicado, porque aí você está começando a fazer uma seleção da lei. A lei é lei. Se a lei diz pro cara ficar lá, vamos supor, 30 anos, ele vai ficar os 30 anos. Agora, se a lei fala assim, ele vai ficar 15 anos, e você fala, mas eu queria que ele ficasse 30, aí tá no campo do seu querer. Eu também queria muita coisa na minha vida, nossa. Muita coisa que eu queria, mas nós temos o quê? Um contrato social. Nós temos um conjunto de normas, um conjunto de leis que organiza o nosso Estado. E essas leis são criadas pelos políticos e muitas vezes você não dá atenção para quem você vota como vereador, para quem você vota como deputado estadual, federal, senador e assim por diante. Só para encerrar esse tema, tem uma parte que ele colocou aqui na entrevista que ele falou sobre muitas vezes o cara ser condenado no sistema prisional por crimes só pela questão do nome dele. E isso é realmente uma prática que acontece. Muitas vezes o cara não estava nem ligado diretamente, ele não tinha nenhum envolvimento em determinada situação, mas por conta da fama que ele tem, o Estado vai lá, aplica a lei, condena o cara e já era. Existe um mundo totalmente diferente, mundo prático do judiciário para certos criminosos e o mundo judiciário, outro universo para os ricos e para os políticos. Por isso eu falo, os direitos e garantias constitucionais muitas vezes só é aplicado a pessoas muito influentes, políticos, milionários, mas para a grande maioria das pessoas que estão cumprindo pena atualmente, quase nenhum desses benefícios são respeitados na prática. E aí, qual a sua opinião a respeito desse caso específico? Acha que se realmente for comprovado que ele está tendo problema mental, insanidade mental, ele merece ter esse benefício ou não? A sua opinião sempre é muito importante aqui no canal para promover o debate. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um dossiê. Se você gosta desse tipo de material, desse tipo de análise, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário falando se você gosta ou não gosta dessas abordagens e dessas análises, tá bom? Até porque esse trabalho é feito exclusivamente para você. Se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Até nosso próximo encontro. Valeu!